ouviu falar em Burundi? E na capital Bujumbura? Pois nós viemos até aqui mostrar o Festival Internacional de Cinema e Audiovisual do país. Descobri que muitos jovens têm muitas ideias para expressar. Bem-vindos a Nollywood. Centenas de filmes e milhões de dólares giram em torno desta indústria audiovisual que não para de crescer na Nigéria. Podemos fazer 100 mil cópias, 200 mil, 300 mil cópias. Savanas e desertos, elefantes e leões, povos exóticos, civilizações perdidas. A imagem hollywoodiana da África está gravada na mente dos fãs da sétima arte. Mas existe uma nova África nas telas do cinema. Uma África urbana em que os anseios e contradições de milhões de pessoas estão refletidos. Eu e a Aline Macari vamos mostrar a você como os cineastas africanos estão produzindo filmes que já superam a produção indiana e norte-americana. O Nova África está começando. Experimente. Faça uma busca na internet e descubra o que muita gente ainda não sabe. A África produz cinema e a Hollywood africana tem nome e endereço. Nollywood. Fica na Nigéria e lá se produz um pouco de tudo. Aventura, romance, terror, suspense. Boy meets girl, girl. O garoto encontra a garota se apaixona pelo garoto. Ou não se apaixona. O garoto tem uma mãe terrível e que se transforma numa sogra que é uma bruxa. A história de Nollywood é única. No começo dos anos 90, frustrados pelo alto custo de produção dos filmes, alguns cineastas começaram a produzir vídeos em VHS e fazer a distribuição nos mercados informais. O sucesso foi tão grande que venderam as cópias aos milhões. Hoje, a indústria audiovisual nigeriana é vista como uma das mais promissoras do mundo. O cinema nigeriano é campeão de produtividade e também um dos maiores empregadores de todo o país. Essa indústria, que já foi chamada de fábrica de sonhos, mobiliza milhares de pessoas, dos atores e diretores aos técnicos e vendedores de filmes. O cinema nollywoodiano produz mais filmes por ano que toda a indústria americana. Eu diria que Nollywood é muito importante e tem tido um papel vital na economia em termos de criação de empregos. Mas, infelizmente, o governo tem sido tímido em financiar o cinema nigeriano. Nemandi sabe o que diz. O cinema nigeriano produz todo o ano cerca de 2.500 filmes e faturou mais de 250 milhões de dólares em 2010. Em um país de mais de 155 milhões de habitantes, o sucesso de Nollywood deve-se ao seu modelo de negócios. Filmes de baixíssimo orçamento, marketing agressivo e distribuição barata. A cada lançamento, os fãs correm às bancas para garantirem os seus exemplares. Nós trabalhamos com a distribuição de vídeos da Nigéria. Antes, nós conversamos com o produtor para produzir um filme para nós. E depois, nós mesmos comercializamos o filme. O número de cópias depende da aceitação do filme pelo público. Podemos fazer 100 mil cópias, 200 mil, 300 mil cópias, mas a grande maioria não passa de 20 mil. 5,000 CDs per day? Ele vende mais ou menos 5.000 CDs por dia. Mas até a indústria do cinema nigeriano, apoiada num sistema de distribuição agressivo e ágil, sofre com a pirataria. Nem bem os lançamentos chegam às prateleiras e são rapidamente copiados. E é claro, os piratas vendem filmes mais baratos que os $3 cobrados pelos distribuidores legais.
2 anos atrás, nós lançávamos o filme hoje e em uma semana ele já estava pirateado. Há 6 ou 7 meses, nós lançávamos um filme e em um dia já existiam cópias piratas. Agora, se lançamos um filme hoje, no final desse mesmo dia ou na manhã do dia seguinte, ele já está pirateado. Apesar da crise provocada pela pirataria, esse vendedor que há 18 anos está no negócio ainda vende cerca de 3.000 filmes por semana. Para ele, o gosto do nigeriano pelo cinema de Nollywood só pode ser explicado pela magia do cinema. Amo assistir filmes, porque eles me ensinam muitas coisas. Há filmes que revelam um inimigo dentro de você. Alguém que você chama de amigo, de seu amado, e que na verdade é seu inimigo nas suas costas. Amo assistir filmes porque aprendo muito com eles. Há coisas que eles me mostram que sou incapaz de pensar sozinho. Ou senão, eles revelam algo que tem sempre estado na minha cabeça e de repente vejo isso num filme e eu digo, então coisas assim acontecem no mundo. Então eu realmente amo o cinema. A paixão pelo cinema move também os empregados dessa indústria. Mas outro atrativo é a recompensa financeira. Um bom ator pode receber de $2.000 a $20.000 por filme. Os técnicos recebem muito menos, mas o cinema ainda consegue pagar salários superiores aos $112 do salário mínimo pago no país em 2011. Os atores ainda têm outras vantagens. Desfrutam do sucesso no dia a dia das ruas nigerianas. Ser um ator, uma atriz aqui na Nigéria é um privilégio. Ela agora não compra nada. Para onde passa, não paga. É tudo grátis. A Nigéria conta com mais de 300 produtores responsáveis pelo financiamento e viabilização dos filmes. Mas a indústria já teve dias melhores. Os produtores do país reclamam do retorno dos investimentos que fazem em cada filme. Se você tem 20 milhões de nairas, para um cineasta comum é um orçamento gigantesco. Para muitos diretores é muito difícil saber como você terá seu investimento de volta. Mas as produtoras maiores estão fazendo filmes caros, de $2 a $4 milhões. The last time I traveled to Ghana, I was watching. Na minha última viagem a Gana, eu estava assistindo TV e descobri que de 80% a 90% da programação das TVs de lá é nigeriana. Isso fez com que eu me interessasse mais pelo que eu estava fazendo e pelo que estava acontecendo fora da Nigéria. E eu comecei a pensar, isso é bom. Mesmo que o nosso país ou o nosso governo não reconheça isso. Porque além do petróleo que nós exportamos, se existe alguma coisa nigeriana que é conhecida, é o entretenimento. Os nigerianos adoram o cinema. Gostam de filmes americanos, mas têm uma predileção especial pelo que é produzido por aqui. O motivo é a familiaridade que os nigerianos têm com os temas tratados por Nollywood. Gosto de Mr. Johnson porque ele sempre encontra pessoas que amo. Ele me faz dar risada e é tão engraçado. Eles educam muito. Eles são bons. Eu gosto da beleza. Meu marido gosta de comprar pelo menos 10 filmes, porque ele não quer que eu vá a lugares para procurar filmes. Sempre compramos para a nossa casa. Sempre assistimos. É muito legal. A Nigéria é rica em histórias. Nós temos muitas histórias lindas que podemos contar. É nisso que nos tornamos diferentes do resto do mundo. É quando contamos histórias que são peculiares para nós. Não faz sentido rodar filmes no estilo de Hollywood.
Não podemos contar as histórias americanas. Os americanos contam suas próprias histórias, mas nós podemos contar histórias nigerianas e contá-las bem, até para o mercado internacional. E eles então vão dizer: isso é nigeriano, uau, isso é bom. No próximo bloco, o cinema de Burundi e de Burkina Faso. Não perca, o Nova África volta em instantes. Em tempos de guerra e conflito, quem se imaginaria se divertindo assim a céu aberto, assistindo a um filme às margens do lago Tanganica? Este cenário faz parte de uma nova África que quer viver em paz, crescer economicamente e mostrar sua cultura para o mundo. Burundi entrou no circuito da sétima arte com suas próprias câmeras. E o Festival de Cinema de Audiovisual de Burundi quer estimular essa indústria. Leonce Ngabo é o organizador da mostra, que já está no seu 4º ano. O tema dessa edição do festival são os 50 anos de independência de Burundi. We went through a critical civilian war. Nós passamos por uma guerra civil que começou em 1993 e que durou muito tempo, quase 13 ou 15 anos. E eu descobri que muitos jovens têm muitas ideias para expressar. Querem falar sobre a guerra, querem falar sobre como eles têm uma nova visão sobre o que deve ser a sociedade do futuro de Burundi. A ministra do Turismo de Burundi acredita que o cinema é uma oportunidade para o país ter mais visibilidade internacional. O Festival Internacional de Cinema é muito importante para Burundi, porque traz visibilidade para o nosso país. Nós temos muitos cineastas e muitos artistas de fora podem vir para cá. Os nossos artistas também podem competir com outros para ver em que nível eles estão. É muito importante para nós porque nosso país precisa melhorar sua imagem. E é muito importante se pessoas de fora puderem vir e participar deste festival. Um dos talentos locais é Pacifique. Até pouco tempo atrás, ele era músico e para fazer os próprios videoclipes tinha que ir para trás das câmeras. Eu tinha uma câmera velha e nós queríamos fazer um videoclipe para uma música. Então eu comecei assim. Aos 28 anos, ele é um diretor premiado, estudou em outros países e voltou cheio de ambições profissionais. Ele diz que o cinema africano ainda tem muito o que crescer tecnicamente, mas que as histórias são algumas das mais originais no mundo e que, em se tratando de criatividade, eles dão um show. Pacifique defende ainda que o povo africano quer ver e ouvir as próprias histórias, compatíveis com seus hábitos, valores e costumes, tão diferentes dos filmes exibidos nos cinemas. Hoje em dia, na TV, só vemos filmes americanos, franceses. Essa é a hora de promover nossos artistas, promover nossa cultura através da música, do cinema e de outros meios artísticos. Mas, infelizmente, as estações locais de TV não têm programação local suficiente. As pessoas querem ver seus próprios filmes com suas próprias histórias. Querem ver a si mesmas na TV. O cinema africano é sucesso também em outro país do continente. Nele, menos de 1/4 da população é alfabetizada. Mas assistir filmes produzidos localmente se transformou numa mania nacional.
Em Burkina Faso, o cinema é considerado patrimônio cultural. É valorizado pelo Estado e pela população. Salas de cinema, festivais, escolas e até monumentos foram criados para valorizar e manter esta arte viva. Não é por menos que os filmes nacionais enchem as salas de projeção e os cineastas do Burkina são premiados em importantes festivais internacionais. Este prédio, erguido no final da década de 80 por um empresário, a pedido dos militares que governavam o país, é um dos símbolos da força do cinema em Burkina Faso. Quando foi inaugurada, a sala de exibição era a maior de toda a África Ocidental. Tem capacidade para 1000 espectadores. A gente percebeu que passava um filme burkinense e conseguia uma receita 3 vezes maiores que a de um filme americano ou de um filme europeu. E eu pensei, se os burkinenses gostam do que passamos, se eles gostam dos atores, se eles gostam do país deles, se eles gostam de ver o que acontece no país, vamos dar isso a eles. O êxito do cinema depende da renovação do público. Com esse objetivo, 3 vezes por ano, a sala abre as portas para os alunos das escolas públicas. É bom ver um filme, mas as crianças gostam de distração. Então pensamos, vamos juntar um pouco de distração antes do filme. Chamamos atores de comédia que divertem as crianças. Nos demos conta de que isso agradava, que as crianças estavam entrando no mundo do cinema. Então, pouco a pouco, percebemos que todo mundo está na atmosfera cinematográfica. Num país em que o cinema tem tanta importância, encontramos personagens encantadores. Sidnaba não gosta de ser chamado de cineasta, embora esteja rodando o 7º longa-metragem. Depuis près de 30 ans, j'ai commencé à écrire des scénarios. Há mais de 30 anos eu comecei a escrever roteiros. Eu tinha muitos roteiros que ainda não tinham sido filmados. Quando apareceu o vídeo digital, eu pensei, por que não tentar? É preciso sempre tentar. Então, nós compramos o material de filmagem, câmeras, e acabei ficando sem dinheiro para contratar os técnicos. Resolvi ser eu mesmo operador de câmera, ator, diretor e roteirista. Foi assim que fiz meu primeiro filme. Valérie Caboret estudou na França. Há 20 anos tem uma produtora que faz documentários, filmes institucionais e programas de TV. Atualmente, está produzindo a 2ª temporada de uma série premiada no país. Valérie explica que as políticas de promoção do cinema nacional ajudaram a conter a invasão dos filmes estrangeiros. Há mais ou menos 10, 15 anos, adotamos em Burkina Faso uma política de promoção para os filmes. A estreia de um longa-metragem é sempre acompanhada de uma grande promoção na TV. Isso atrai público para as salas. Então, há filmes que ficam em cartaz durante 1 ou 2 meses e o público continua presente. Acho que o grande problema é mais a falta de uma política real de encorajamento da produção. Tirando isso, o público gosta do seu próprio cinema. FESPACO, o Festival Pan-Africano de Cinema, é o evento mais tradicional da África. Os cineastas de todo o continente vêm apresentar os seus filmes em Ouagadougou. São 7 dias onde a cidade vive o cinema. Pelo menos 1 milhão de pessoas vão às salas de projeção. Nós temos 13 salas durante o festival. Ele é verdadeiramente um festival africano. Mas não é um festival de elite, é um festival popular. Eu vejo que hoje ele escapa ao entendimento dos burkinenses, porque nós temos uma forte presença de personalidades, de pessoas que vêm de outros lugares do mundo. Bien sûr, j'aime le cinéma burkinabé parce que Burkina. Eu gosto do cinema de Burkina porque nosso país é uma terra íntegra, a terra da cultura.
Todo mundo gosta da cultura e da tradição nos filmes, como no FESPACO. Nós todos gostamos de cinema porque faz parte da nossa cultura. Eu gosto muito do cinema burkinense porque ele mostra muita coisa que acontece na vida da gente. Eu amo de verdade o cinema burkinense. Burkina Faso também é referência na formação dos profissionais do cinema. Esta escola foi criada há quase 20 anos por um dos diretores mais respeitados do país. Gaston Caboré já recebeu alunos de 26 países. Os cursos são gratuitos e a escola se mantém com financiamento europeu. Aqui são formados profissionais para todas as áreas do cinema. Donc tout ça a fait que moi je me suis toujours battu pour qu'il existe des écoles dans les différents pays africains. Eu sempre lutei para que existissem escolas em diferentes países africanos, porque nós devemos formar cineastas, formar profissionais em todas as áreas, desde cenário até a distribuição nas salas, técnicos de som, profissionais de comédia, montadores, realizadores. O meu desejo era que nós, cidadãos africanos, fôssemos capazes de contar nossas próprias histórias, falar com a nossa própria voz e assistir com nossos próprios olhos. J'ai toujours voulu que nous soyons capables de raconter nos propres histoires, de parler avec nos propres voix et de nous regarder avec nos propres yeux. Tunde Kulani é uma referência para os jovens cineastas africanos. O diretor nigeriano estudou na London International Film School e é um dos maiores defensores do cinema do continente. Meu nome é Tunde Kelani. Eu sou um cineasta. A história da indústria de cinema da Nigéria é a história da minha vida, porque eu tenho trabalhado com isso durante os últimos 40 anos. By doing it with anything they can lay their hands on. And so before you knew it, Nigeria has found the audience and Nigeria found the African audience. A Nigéria decidiu se apropriar do processo de fazer filmes, lidando com qualquer coisa que tivéssemos que lidar. Então, antes que você percebesse, a Nigéria encontrou um público africano. Eles conseguiram fazer uma indústria onde conseguem fazer uns 2.000 filmes todo ano. Eles têm um público, um sistema, e foi assim que mudaram a percepção e a definição do que o cinema nigeriano deveria ser. O cinema africano era das elites, era um processo em que não tínhamos o controle dos meios de produção. Com a nova tecnologia que a Nigéria começou a utilizar, você passou a ter o controle dos meios de produção. Você poderia ser até o dono disso. Também aumentou a liberdade de expressão. A Nigéria encontrou uma voz. As pessoas decidiram continuar a contar suas próprias histórias usando o que há de disponível. Isso deu emprego a milhares de jovens e eles começaram uma indústria. And this has given thousands of young people employment, started an industry. Você tem que ser realista e você tem que enfrentar os fatos. Você não é americano, você não tem acesso a 5 milhões de dólares. Ninguém vai te dar esse dinheiro. É difícil você conseguir até 5 ou 10 mil dólares. O que eu tento fazer é gastar uns 100 mil dólares e fazer com que pareça que eu gastei 1 milhão de dólares. Eu sei que estou começando com um problema, mas eu tenho que alcançar grandes coisas. Alcançar mais com muito pouco. Há compromissos. Mas eu tento dar mais valor à produção, ao menos para dar fluidez à história. O estilo vai de acordo com a necessidade.
the style of Tenho que estar sempre consciente do fato de que temos que fazer o melhor com o pouco dinheiro que podemos ter. I have to make the best of the small money that I'm likely to have. Et l'esprit de l'eau. Pacific Nzintonda é uma das maiores promessas do cinema do Burundi. A curta de animação La Folie des Esprits, A Loucura dos Espíritos em português, traz ao público um pouco do universo mágico das crenças e tradições africanas. Veja um pouco do desenho animado produzido por esse jovem diretor do Burundi. La déesse de la nature. Mais la légende disait que quiconque touchait cette déesse se transformait en arbre.